Oferecimento Parceiros do Campo. Elcis, onde você estiver, é perto. Você tem aí alguma coisa para deixar minha TV ainda melhor e com mais canais? Mas ó, sem mensalidade, hein? A melhor opção tá na mão. Peraí, você não é o... Hoje meu programa fica do teu lado, você desperta o melhor de mim. A gente vive junto, colado, sempre numa boa assim. Tá tudo bem, tá tudo certo, se tem Elcis tá mais Ah, perto. lembrei de você. Você que instalou a parabólica Elcis lá em casa. Elcis, onde você estiver, é perto. Muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 26 de setembro, o Pecuária BR começa agora com os seguintes destaques. O Brasil deve pular dos atuais 34 bilhões de litros de leite produzidos por ano para 43 bilhões de litros produzidos até 2026, ou seja, nos próximos 10 anos. É o que mostra um estudo divulgado recentemente pelo Ministério da Agricultura, Projeções do Agronegócio. O consumo interno também deve acompanhar o crescimento da produção. O brasileiro vai beber mais leite por ano ou vai usar mais os derivados do leite. Enfim, o consumo interno será maior também nos próximos 10 anos. Ocorre que as informações que nós temos são as de que o produtor de leite, em número cada vez maior, tem deixado a atividade leiteira, porque os custos de produção não trazem nenhum incentivo para aumentar a produção. Nós vamos debater esse assunto, esse será o destaque principal do Pecuária BR desta segunda-feira. E os Estados Unidos habilitaram outra planta frigorífica para a exportação de carne in natura do Brasil. A unidade pertence a Marfrig, no estado de Mato Grosso. A gente acompanha os detalhes no programa de hoje. Você confere médias dos leilões transmitidos pelo SBA nesse final de semana e vai saber também os destaques do mercado pecuário desta segunda-feira. Preços firmes para o boi gordo. A indústria frigorífica, que viu as suas margens melhorarem nas últimas semanas, está até remunerando um pouco a mais o pecuarista que entrega o gado gordo para abate. Os detalhes daqui a pouquinho. E na nossa agenda de leilões, destaque para o 8º virtual Guzerá Três Irmãos. Você acompanha amanhã, a partir das 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. Em oferta, 55 touros e 35 novilhas. Você acompanha ainda as notícias do agronegócio desta segunda-feira, a previsão do tempo e cotação de produtos agropecuários a partir de agora no Pecuária BR. Pecuaristas familiares e empresas de pequeno e médio porte do setor agropecuário do Rio Grande do Sul podem ampliar o mercado consumidor. Vamos ver os detalhes na reportagem de Viviane Lara. O programa estadual incentiva pecuaristas familiares que não possuem acesso ao Pronaf a continuarem investindo na atividade. Mais de 60 mil famílias trabalhando nessa produção, principalmente na região sul e na região da Campanha, né, onde são propriedades um pouco maiores, mas mesmo assim são propriedades tocadas pelas famílias, né, muitas vezes os pais, os filhos, enfim, toda a família tocando a produção, e é responsável sim pela produção de 40% dos terneiros do estado do Rio Grande do Sul, que após essa iniciação, os terneiros muitas vezes vão para a terminação, para a engorda, enfim, posterior abate, né. É uma atividade muito forte nessas regiões e tem uma peculiaridade, né? O pecuarista familiar, ele muitas vezes não consegue acessar o crédito do Pronaf, porque ele não consegue a declaração de aptidão ao Pronaf. Então esse programa, essa política pública, ela vem especificamente para esse perfil de público, né? Aqui trabalha na questão da produção de animais bovinos, bubalinos ou até mesmo ovinos, né? E a Secretaria tem trabalhado políticas de fomento para equipamentos, construção, financiamento de balanças, construção de equipamentos para manejo e até mesmo na questão do melhoramento genético, através da compra de reprodutores
ou a disponibilização de sêmen também para melhorar a questão genética, tanto dos bovinos como dos ovinos, né? Quem desejar saber mais sobre o programa pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Outro destaque é o consórcio de exportações dos associados do Sindicato de Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas para pequenas e médias empresas. Mais ou menos há uns 3 anos atrás, a gente detectou que as empresas pequenas e médias tinham uma certa dificuldade para acessar o mercado externo. Então nós criamos um consórcio de exportação, que a gente chama de cluster de exportação, que se chama Food for All. Esse consórcio de exportação, o grande objetivo dele é levar as empresas pequenas e médias associadas ao Simers ao mercado internacional. Como é que se dá isso? Através de 2 cadeias, a cadeia do leite e a cadeia do plantio. As empresas que produzem mecanização para a cadeia do leite e para a cadeia do plantio associadas ao Simers podem participar do consórcio. É só entrar em contato conosco lá no Simers. E é importante salientar que esse consórcio ele tem o apoio institucional da Afro Chamber, que está sediado em São Paulo, que é a Câmara que representa 54 países da África. Tem o apoio institucional do Governo do Estado, através do programa Exporta RS, e tem apoio institucional do Simers. Então, e o nosso objetivo, basicamente, é transferir tecnologia e mecanizar não somente a região da África, mas a região da América do Sul, América Central e Caribe. Então, é um consórcio que se propõe a ajudar as empresas pequenas e médias a começarem a exportar ou aumentarem suas máquinas no mercado externo. Oportunidades para qualificar a produção e ampliar o mercado consumidor. Viviane Lara para o SBA. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Na quarta semana de setembro, com 5 dias úteis, a balança comercial teve superávit de 690 milhões de dólares. Vamos saber mais informações direto de Brasília com a repórter Raíssa Lomonte. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esse número é resultado de exportações de 3,7 bilhões de dólares e importações de 3 bilhões de dólares. No mês, as exportações somaram 12,5 bilhões e as importações 9,4 bilhões de dólares, com saldo positivo de 3 bilhões de dólares. Agora, falando de alguns produtos do agronegócio, Renata, a soja em grão teve exportações por dia de 73,9 mil toneladas. No acumulado do mês, foram 1.180.000 toneladas. A carne suína teve um embarque diário de 2,9 mil toneladas e no acumulado do mês, 46,9 mil toneladas. Já a carne bovina teve a média de 4,4 mil toneladas diárias e no acumulado do mês, 71,7 mil toneladas. Já em relação ao frango, foram 17 mil toneladas na média diária e 273,9 mil toneladas no acumulado do mês. O milho teve 104
249 mil toneladas diárias exportadas e 2.387.000 toneladas no acumulado do mês. Mais uma informação, Renata, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, voltou ao Brasil depois de quase um mês na Ásia em uma missão técnica para a abertura de novos mercados. Ele passou pela China, Tailândia, Mianmar, Vietnã, Malásia, Coreia do Sul e Índia. E amanhã vai ter uma coletiva de imprensa. O ministro convocou os jornalistas para fazer uma avaliação dessa viagem e apresentar os resultados. Renata, eu falo diretamente do Congresso Nacional, aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Está em recesso branco, os parlamentares estão em seus estados apoiando os candidatos e retornam somente depois das eleições municipais. Então, na semana que vem, a Casa já deve retomar as audiências públicas e as votações. É com você, Renata. Tá certo, Raíssa, obrigado pelas informações. Raíssa Salomonte, direto de Brasília. Agora vamos falar sobre previsão do tempo para a região sul do país, onde os níveis de umidade do solo continuam elevados. Vamos ver se isso muda nos próximos dias com Thaís Baroni. Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Na região sul do país, a umidade do solo continua elevada, mesmo com a pouca chuva registrada nesses últimos dias. Uma massa de ar frio tem mantido as temperaturas mais amenas e é por isso que a umidade do solo não caiu muito ao longo desses últimos dias. Nessa próxima semana, com a atuação desse sistema, ainda não há previsão de chuva nos 3 estados da região. Chove muito pouco em algumas áreas do oeste paranaense, mas apenas 5 milímetros em 5 dias. Com o passar dos dias, essa massa de ar frio começa a perder intensidade e, aos poucos, as temperaturas voltam a subir um pouco mais. Mas é no segundo período, entre os dias 1º e 5 de outubro, que a chuva se espalha e ganha intensidade novamente na região sul, principalmente entre Paraná e Santa Catarina. É por isso que, ao longo dessas próximas 2 semanas, o solo ainda se mantém com bons níveis de umidade nos 3 estados da região. Obrigada, Thaís Baroni. No próximo bloco, você acompanha. A produção brasileira de leite deverá crescer de 2% a 3% nos próximos 10 anos. É o que aponta um estudo de projeções do agronegócio do MAPA. Nós já voltamos. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilosat realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas às 8h30 da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa. E não se esqueça, a Leilosat agora com leilões todas as sextas, às 8h30 da noite pelo Canal do Boi. Quando a Chevrolet diz que até quem critica vai se apaixonar, não é força de expressão. Milhares de consumidores estão testando, aprovando e comprando a nova S10. Você sentir o motor muito mais cheio, muito mais potente. Caramba, segurou sozinho. Esse carro resolve todos os problemas de quem gosta de um off-road. E com essa condição, a hora de se apaixonar é agora. Nova S10 Flex com taxa zero. Consulte também condições especiais para produtor rural e CNPJ. Venha fazer um test drive. Nós voltamos com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Thaís Baroni.
Olha, voltou a chover em algumas áreas do centro-norte nos últimos dias, mas por enquanto a umidade do solo não subiu muito. Em toda essa região, a qualidade das pastagens ainda segue ruim por conta da falta de chuvas. Nesses próximos 5 dias ainda chove bastante em algumas áreas. No Tocantins, por exemplo, chove mais de 50 milímetros em apenas 5 dias. Só que a partir do segundo período, no início do mês de outubro, a chuva volta novamente a diminuir em praticamente todas as áreas do centro-norte do país. É por isso que essa chuva prevista agora, nesses próximos dias, não será suficiente para recuperar a umidade do solo. Além disso, as temperaturas também seguem elevadas ao longo desses próximos dias e é por isso que a qualidade das pastagens também continua ruim. E eu trago agora para você os indicadores de preços média Brasil dos últimos 15 dias da vaca pronta para abate e também do boi gordo, segundo estudo feito pela agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. Eu começo pelo preço da vaca pronta para abate, que hoje ficou cotada a R$ 135,93. No dia 11 de setembro, percebe R$ 134,43 foi a cotação no dia 11 de setembro, ficando na casa dos 134 até o dia 19 de setembro. Dia 21 sobe para R$ 135,49 e fecha, portanto, nos últimos 15 dias a R$ 135,93, uma alta de 1,12%. E agora você acompanha comigo o preço médio também, segundo estudo feito pela agência Rural Business, do boi gordo. O boi gordo cotado hoje a R$ 144,80 a arroba. Nos últimos 15 dias, também variação positiva no preço médio do boi gordo. Veja que no dia 11 de setembro, a cotação chegava a R$ 143,80 e aumentou no dia 26, na data de hoje, R$ 144,80. Portanto, uma alta também de 0,70% nos últimos 15 dias para o preço médio do boi gordo. É com vocês, Aida. Legal, obrigado, Renata. Vamos falar de leilão e leilão de solidariedade. Neste sábado, o Canal do Boi transmite a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, um leilão cuja arrecadação será para entidades como a ACC, Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, Asilo São João Bosco e Educandário Getúlio Vargas. Rosa Cabral tem as informações. Me ajuda, companheira, nem que seja bem baixinho. Eu tô muito enrouquecida da poeira do caminho. O destino da idosa cantante foi o asilo. Da herança passada, a bravura da mulher guerreira. Ajudava a fazer açúcar, rapadura, no lambique. Tocava os boi, ia buscar cana no pasto, na roça. Tem a mesma idade do abrigo que a recebeu, 93 anos, identidade do Asilo São João Bosco, no Mato Grosso do Sul. E os que chegam aqui por problemas de saúde precisam de profissionais dia e noite. Os enfermeiros se revezam num turno de 12 por 36 horas para atender os mais fragilizados. São os classificados de grau 3. O grau 1, que é o idoso que é menos, ele é bem assim, mais independente. O grau 2, a maioria são cadeirantes, né, que depende de um auxílio. Tem metade, vamos supor, ele depende de alguém. E o grau 3, que é totalmente dependente. Seu Gersine é quem cuida do asilo. Aposentado do Tribunal de Contas, em 2014, assumiu a instituição com dívidas que se arrastam de administrações anteriores. Agora mesmo apareceu o FGTS 2013, 2014, né? Nós tivemos que reunir isso, parcelar, reparcelar em 60 meses para poder pagar em torno de 8 mil por mês, né? Então são coisas que chegam que a gente nem está esperando. Então a gente tem que ter, além da folha, uma reserva para essas eventuais despesas que surgem na nossa gestão, né? Com o dinheiro curto, a folha de pagamento dos mais de 100 colaboradores, incluindo os encargos e salários, é orçada em torno de R$ 360 mil. A receita mensal de R$ 286 mil não fecha a conta. Do município recebe R$ 94 mil e só a partir do 5º mês do ano. Das secretarias de saúde, zero de incentivos. O secretário municipal de saúde, a secretária estadual de saúde também, mas eles fazem ouvido mocos aos nossos
os nossos apelos, né? Porque nós somos parceiros, nós oferecemos uma estrutura física, oferecemos uma estrutura operacional. Ele dá um convênio para quem não pudesse pagar, o nosso pessoal, a Folha de Saúde, seria uma grande parceria, né? E sem a parceria, é um perrengue cuidar dos 87 idosos. Como o seu Francisco. Acho que foi me alegrar, todo mundo ficar alegre, me receberam com muita alegria. E eu também recebi eles com bastante alegria. Ficamos todos amigos. E aos 83 anos, sabe qual é o sonho dele? É ter uma cadeira de rodas elétrica. E não é difícil de entender por quê. Que eu me dói as costas, me dói os ombros, que eu tenho a coluna, aí tem a dói nas mãos. E dói quando o senhor vai empurrando na cadeira? Claro que dói. É. Os dedos, tudo dói, ó. Olha as minhas unhas. E qual é a recompensa do dia a dia de uma rotina que parece difícil aos nossos olhos? Eu vejo que aqui é uma escola de humanização, né, onde nós somos chamados constantemente a olhar para esses seres humanos, né, não perguntar o motivo que os trouxeram aqui, mas acolher eles e amar hoje naquilo que eles são. Sou muito triste. A senhora é triste? O do meu povo. Porque a família não vem visitar? É. Já está trabalhando, né? Percebe alguma solidão neles? Sim, bastante, principalmente da família, né? Que por mais que você trate, que você cuide, ele quer alguém da família perto, né? Sou a Rosa. E juntos podemos mudar a narrativa dessa história, ajudando o asilo a cuidar de quem cuida desses rostos marcados pelo tempo. E de que maneira? Com a solidariedade. O SBA e parceiros do agronegócio, da música, do esporte, marcam o calendário do dia 1º de outubro, um sábado, às 2 horas da tarde, pelo Agrocanal, em um leilão beneficente. Que nós estamos trabalhando para os nossos irmãos, para o próximo, e não pelo dinheiro, mas pela vida dele, pela sua dignidade, para que ele tenha alegria nos seus últimos dias de vida. Aqui quem pede, de coração, é Francilina, que chegou faz 1 ano. E gosto daqui, não vou sair daqui de tanto que eu gosto. Como que é aquela musiquinha que a senhora cantou pra mim uma vez que eu vim aqui? Hora viva quem saiu, hora viva quem chegou, quem saiu foi uma rosa, quem chegou foi uma flor. Obrigada. A Select Sires e a SBS Genetics atuam em diversas propriedades leiteiras do país. Entre elas, na agropecuária Boa Fé, do grupo Machotal. Localizado no município de Conquista, no Triângulo Mineiro, é uma das principais propriedades leiteiras de Minas Gerais. A produção é de 8.000 litros dia. São 290 vacas em lactação, que garantem média de 27,8 quilos por animal. Resultado de manejo adequado, uso de tecnologias e, principalmente, genética de qualidade. Select Sires, na verdade, é uma empresa que tem um programa de seleção na raça holandesa, reconhecidamente um dos melhores do mundo. Nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E dentre eles, a maioria, muitos deles são oriundos do programa de seleção da Select Sires dos Estados Unidos. Na seleção são utilizados apenas touros que imprimem características fundamentais para a produção leiteira, com credibilidade garantida pela Select Sires e SBS Genetics. Por esse processo de melhoramento e principalmente pela confiança desse programa de seleção, a gente tem utilizado bastante os touros da Select Sires no nosso processo. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético e, por isso, investem em projetos para levar a criadores de todo o país uma genética progressista que faz diferença no sucesso futuro do seu rebanho. E agora, com oferta exclusiva por esse canal, você, pecuarista, pode adquirir a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI
e o touro número 1 se chama Super Side. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. Ball Game traz, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Sires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvin Mise, designação utilizada pela Select Sires para identificar os touros recomendados para inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Ball Game é uma ótima oportunidade para incremento da atividade leiteira, com excelentes índices de produção de sólidos. É considerado um touro completo, liderando todos os rankings que participa. Ele possui um PTA leite 1.849 libras, sendo positivo para percentuais de sólidos, ou seja, ele traz muita produção de leite e também incrementa a produção de sólidos, tanto percentualmente como sólidos totais na produção do seu rebanho. Com 2.536 pontos para GTPI e 763 para mérito líquido, esse touro é a opção para aqueles que buscam um touro completo e líder em qualquer ranking que quer que ele participe. Ball Game traz toda a carga genética para seu pedigree, com potencial para melhoramento genético em quesitos como saúde e longevidade. Com mais 5,9 para a vida produtiva e quase 1 ponto de índice de prenhez das filhas, Ball Games tem condições de entrar em qualquer programa de melhoramento genético que vise incrementar saúde e longevidade no rebanho. Com PTA para células somáticas de 2,77, imprime em suas filhas capacidade produtiva, com alto índice de prenhez e garantia de saúde do úbere. Ball Game possui 1,5 de tipo, produzindo filhas moderadas e acima da média para características de úbere e pernas e pés. Ele é um touro completo, possui em seu pedigree touros de destaque da raça, como Super Sire e Planet, e se encaixa em programas genéticos que visem produzir vacas de alta produção, muita saúde, longevidade, corretas morfologicamente e boas de reprodução. Ball Game, excelente opção. SBS Genetics, genética leiteira selecionada para você. Você sabe como escolher uma carne de qualidade? O programa GenePlus, em parceria com a Embrapa Gado de Corte, desenvolve um trabalho que auxilia nessa escolha. A reportagem é de Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. O GPBIF é a aplicação da genética produzida e melhorada pelo GenePlus, que é um serviço da Embrapa, ou por qualquer outro programa especializado em melhoramento animal. Tem o objetivo de usar a genética produzida superior pelos rebanhos de seleção na produção de carne de qualidade, medindo qual a diferença que ela está trazendo para os rebanhos de produtores. Em termos de nome GPBIF, há 1 ano. Mas em termos de ação, como GPBIF, isso dura já tipo 10 anos, 15 anos. Visando o produto final, que é a carne bovina, atualmente já se tem fazendas espalhadas por várias regiões que participam do GPBIF. São fazendas como a Fazenda Bama, em Juara, que usa não só na produção de carne de qualidade com Nelore, como também com cruzamento. Então, quando a gente pensa em GPBIF, a gente pensa em fazer uma estruturação de um programa que leva em conta as condições de gestão da fazenda, do sistema de produção e da genética disponível e da intenção do produtor produzir carne de qualidade.
O pesquisador salienta que o programa pode ir até o abate, mas o núcleo segue 3 fases de acompanhamento. O primeiro é o acasalamento, onde é escolhido o touro, que nada mais é que 85% responsável pela produção e ganho de incremento de carne. Seguindo o do nascimento, que requer um diagnóstico dos bezerros. E, por fim, a desmama, que resume o que foi produzido. A etapa tem a intenção de desmamar animais corretamente pesados, com boa distribuição de carne, gastando menos tempo na recria e engorda. Participar do GPBIF tem um custo para o produtor. É 1/3 do programa. Então, na realidade, ao preço de hoje, seria R$ 6,00 por vaca por ano. O mais importante é ele ter em mãos uma possibilidade de um grupo que conhece o sistema de produção, que não conhece só a genética, mas conhece também o sistema de produção, né? Ele ter ao seu dispor essa assessoria e controlar o que está fazendo de diferença, produzindo de diferença, essa genética que ele está usando ano a ano. Kaile Rodrigues para o SBA. Nosso assunto agora é a pecuária de leite. A produção brasileira deverá crescer de 2 a 3% ao ano nos próximos 10 anos. Hoje a produção brasileira está em torno de 34 bilhões de litros de leite. Se esse crescimento for observado, acontecer na realidade, o Brasil deverá produzir em 2026 mais de 40 bilhões de litros de leite, crescimento de 2 a 3% ao ano. E o consumo também vai aumentar. Nós temos alguns números que fazem parte de um estudo divulgado recentemente pelo Ministério da Agricultura, projeções para o agronegócio brasileiro. Só que esse estudo não leva em consideração a atividade de produção leiteira, os custos de produção, os prejuízos que o pecuarista de leite tem tomado nos últimos meses e até no ano passado também. Nós vamos ver alguns números e debater sobre esse assunto a partir de agora. Vamos começar com a tela que fala sobre a produção de leite no Brasil, que hoje está em 34 bilhões, 175 milhões, e deverá crescer para 42, quase 43 bilhões de litros de leite, nesse crescimento que deverá ser de 2 a 3% ao ano. Essa produção, considerando-se 3% de crescimento anual, deverá ser de 47 bilhões 305 milhões, ou seja, 25% a mais se considerarmos hoje e 10 anos à frente. Vamos para o consumo, que vai andar no mesmo caminho da produção leiteira. Hoje o consumo interno do Brasil é 34 bilhões e 800 milhões de litros de leite, deverá chegar em 2026 com 43 bilhões, quer dizer, muito próximo do que o Brasil vai produzir, consumo andando de mãos dadas com a produção nos próximos 10 anos, segundo esse estudo do Ministério da Agricultura. O consumo pode até aumentar para 50 bilhões de litros de leite. Essa é uma projeção mais otimista. Se isso acontecer, o Brasil corre o risco de aumentar ainda mais as importações de leite. Vamos agora para as importações. O que o Brasil importa hoje, 1.092.000 litros por ano. Em 2026, tem uma projeção de diminuir 0,9% essa importação para 1.017.000 toneladas. Mas essa importação poderá ser maior caso aquela produção que nós mostramos na tela anterior chegue a 50 bilhões de litros o consumo interno. O Brasil vai ter que importar, ao invés de 1 milhão, 4.800.000 litros, segundo esse estudo do Ministério da Agricultura. Vamos ver as exportações de lácteos do Brasil. Hoje, 439 milhões de litros. Em 2026, 643 milhões de litros. As exportações poderão também ser maiores, segundo a Embrapa Gado de Leite, poderão chegar a 1.811.000 litros de leite. Portanto, o Brasil deverá importar menos
Isso se a produção não chegar, se o consumo não chegar a 50 bilhões. E exportar mais, como nós estamos vendo aí, 46% a mais nos próximos 10 anos. Mas o que eu disse agora há pouco é que o pecuarista não foi levado em conta nesse estudo do Ministério da Agricultura. Porque quanto mais passa o tempo, menos produtores de leite estão na atividade. O produtor está deixando a atividade e o que nos chamou a atenção para a realização desse estudo, desse debate aqui no Pecuária BR, foi uma reportagem que nós exibimos aqui no programa na semana passada, gravada no Rio Grande do Sul. Eu tirei um trechinho dessa reportagem, nós vamos colocar agora no ar, para depois dar sequência a esse debate aqui no programa. Vamos ver. Nós queremos melhorar a produção de leite do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente tem dados que acabam nos assustando. A cada 11 minutos, um produtor de leite para de produzir no país. O meu município é Chiapeta. Se comparar 2015 a 2016, Chiapeta produziu 30% menos do leite. O município de Chiapeta, que é um município pequeno, em 2015 conseguiu uma arrecadação de 12 milhões de reais direto do leite, fora o que o leite girou dentro do município de Chiapeta. E esse ano, esse valor já está abaixo dos 30%. Então, o que a gente quer é melhorar as nossas condições de trabalho para que a gente permaneça na atividade. Na verdade, o produtor de leite ama o que faz e ele quer continuar produzindo leite. Só que hoje, no cenário que nós estamos hoje enfrentando, na questão principalmente da comercialização, nós não estamos conseguindo essa produção, porque acaba afetando diretamente a saúde financeira da nossa propriedade, aonde a gente acaba tendo que fazer sacrifícios, aonde a gente não pode investir o que nós precisamos para investir, para produzir um leite de qualidade. Pois é, esse apelo foi feito no Rio Grande do Sul, mas a gente acredita que isso aconteça no Brasil inteiro. Veja o que ela disse, a cada 11 minutos... Aqui no Brasil, um produtor de leite deixa a atividade. Nós vamos trabalhar em cima desse assunto aqui a partir de agora. Estou com um convidado muito especial, Wilson Ige, que é produtor, representante do Conselheite, da Câmara Setorial do Leite aqui de Mato Grosso do Sul, e o nosso comentarista João Pedro Cuti Dias. Mais algum dado para a gente começar esse debate aqui, esse bate-papo? No mês passado, o litro pago ao produtor de Mato Grosso do Sul, foi até com aumento, aliás, aumentos seguidos. No mês passado, ficou em R$ 1,25 em média para o produtor sul-mato-grossense. O pecuarista que tirou menos leite, que é a maioria, pagou 90 centavos para produzir. Recebeu R$ 1,25, pagou 90 centavos. E quem produziu mais leite aqui no estado, recebeu R$ 1,25, pagou R$ 1,10. Claro, você vai fazer a conta e vai ver que no litro tem uma relação até boa, né? Tem um lucro para quem produziu. Só que os prejuízos do ano passado não são computados. O preço do milho esse ano, que dobrou de valor, também não foi levado em conta. Então a pergunta que nós fazemos a partir de agora é a seguinte: como é que o Brasil vai atingir esse crescimento de 2% a 3% ao ano até 2026, se tem gente deixando a atividade? Com a palavra vocês, você especialista, Wilson Ige, e o João Pedro também. Bom, eu começo então perguntando o Gini acha que ainda é pouco, 11 a cada 11 minutos. Você acha que dá mais, que é mais gente saindo a cada 11 minutos? Acredito que sim. Nós não temos essa estatística, né? Essa estatística quem disse esses números foi o presidente da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins. Ele que cita esses números. Como foi a pesquisa, nós não sabemos. Mas nós acreditamos realmente que isso é verdade, porque de acordo com Lorildo Stock, que esteve aqui em Campo Grande, dando uma palestra no Leite Forte, ele disse o seguinte, que para um casal viver dignamente só do leite, ele precisaria ter uma produção mínima de 400 litros por dia. Então, no Mato Grosso do Sul, 96% dos produtores produzem 76% do leite, e com uma média
de 30 a 260 litros por dia. De 30 a 260 litros por dia. O ideal seriam 400 litros. Exatamente. Mas isso para ter uma vida... 76% do leite produzido por 96% dos produtores. Então, realmente, esse pessoal não tem muita estabilidade como produtor de leite. Qualquer oscilação de preço de mercado que acontece, eles abandonam a atividade. Mas você vê o seguinte, hoje o maior problema que é? Seria a produtividade, baixa produtividade, a média brasileira é 1.500 litros por lactação. Comparado com os nossos vizinhos argentinos, é 3, 4 vezes mais na Argentina do que aqui no Brasil. Você tem a escala baixa, como se mostrou aí, de 30 até 200. 260. Esses dois fatores seriam os principais fatores que levam a uma baixa renda por parte do produtor de leite? Não, é o seguinte, assim, a pessoa que não tem escala de produção, ele não tem fôlego para aguentar uma época de preços mais baixos e custos mais altos, né? Então, ele acaba abandonando a atividade. Mas não espera fechar a conta no final do período, do exercício? Não consegue fechar a conta. Nessa mesma matéria, eu assisti essa matéria na íntegra, há um comentário que culpando também a entrada de produto importado que aumentou de forma significativa. Mas mesmo assim ainda é 3, 4% do consumo nacional. Mas lá fora também o pessoal está perdendo dinheiro, não é só aqui o produtor de leite que perde dinheiro, nesse momento. Né? Nesse momento nós temos a Argentina com problema, o Uruguai com problema, a Nova Zelândia com problema, a Europa com problema. Eu até diria que se fosse transformar o preço do leite do Brasil hoje em dólar, seria talvez o maior do mundo. Em dólar? Em dólar, o preço do leite. Porém, nosso custo também deve ser o maior do mundo. Você atribui que o Brasil produz, tem um clima tropical, tem pastagens, tanto aqui no centro-oeste, aqui clima tropical, no sul do Brasil você tem a alternativa das pastagens de inverno, a alternativa de pastagem de verão, você tem condições de produzir pasto, ou seja, condições de produzir uma forragem para aguentar os 9, 10 litros de leite por vaca. Esse ano nós sofremos a questão do milho, nosso milho descasou do mercado internacional. Chegamos para São Paulo, pagar milho, no Rio Grande do Sul pagar milho a R$55. Isso estava muito acima dos preços. Hoje ele caiu muito mais em função da possibilidade de importação de milho do que pela própria produção nacional, que é uma retenção da produção. Como é que a gente pode imaginar daqui para frente o país precisando crescer a produção de leite? Ele vai se exigir que o produtor se concentre, uma maior produção por produtor e também maior eficiência? Nos Estados Unidos, em 1950, existia 3,5 milhões de produtores de leite. Quanto? 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. No ano de 2000, somente 83 mil produtores de leite. Em 1950, existia 22 milhões de vaca leiteira nos Estados Unidos. No ano de 2000, 9 milhões. Em 1950, os Estados Unidos produziu 53 bilhões de litros de leite anual no ano. E no ano 2000, 76 bilhões. Então, o que aconteceu lá? Os grandes produtores continuaram no mercado, os pequenos foram saindo fora do mercado. O senhor acredita que no Brasil o caminho é o mesmo? Eu acredito que a médio prazo deve ser o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, porque aconteceu também na Argentina. Leite é uma economia de escala, tem que produzir bastante. Como diz o Lorildo Stockler, tem que produzir pelo menos 400 litros para um casal sobreviver com dignidade do leite. No sul do Brasil, você tem uma classe média rural. Se você olhar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma classe média rural. O leite, muitas vezes, participa dessa formação dessa classe média rural. Uma organização de produtores que tivesse um sistema cooperativista, que tivesse um trabalho, que tivesse condições de ter terceirização de algumas atividades, como formação por produção de silagem, etc. Não seria uma maneira, porque do ponto de vista social é muito importante segurar essa pessoa no campo. Hoje, a própria Europa mesmo está hoje uma preocupação de voltar para o campo parte dessa população que migrou para a cidade. Falta de oportunidade na cidade, está voltando para o campo. Mas socialmente falando, ela gera tanto emprego, dá tanta ocupação, mesmo às vezes não com uma renda que te gostaria que tivesse, mas pelo menos segura no campo. Você acha que alguma alternativa de organização melhor do produtor poderia amenizar esse problema? Essa organização já está acontecendo, porque é uma necessidade. O pequeno vai se manter como produtor de leite desde que ele esteja dentro de uma cooperativa, dentro de uma associação de produtores de leite, porque senão vai ser difícil ele se manter. Quando pequenos produtores se juntam para vender o seu leite junto, eles conseguem um preço do grande produtor.
e ele tem um custo menor. Então, ele tem uma sobrevida maior aí dentro de uma cooperativa, dentro de uma associação. Nós podemos citar exemplos aqui, a Coplaf aqui em Terenos, podemos citar exemplos da Comprojá em Jaraguari, da Associação dos Produtores lá em Iguatemi. Então, todos eles recebem um preço maior porque vende o leite conjuntamente. Então, a sobrevida deles é muito maior. É a única chance que eu vejo a curto prazo a sobrevivência dos pequenos produtores. Pois não, João? A captação é um custo alto, a captação. No momento que o pessoal se organiza e mantém um resfriador em conjunto, talvez, em vez do caminhão ir todo dia, vai um dia sim, um dia não. Isso também acaba resultando em alguns centavos a mais por litro, que pode ser decisivo de transformar de conta no vermelho para conta em azul. Não, realmente, o problema do Brasil de frete é que o caminhão anda muito vazio, anda com pouco leite, o quilômetro rodado dele, 35, 40 litros aqui no Mato Grosso do Sul, o quilômetro rodado, ele transporta. Se você for para a Europa, Nova Zelândia, isso não vai para 200, 250 litros por quilômetro rodado. Então, o custo da captação nossa é muito alto. Bom, a nossa pergunta inicial ainda está de pé, queria que vocês respondessem. O Brasil vai conseguir atingir essa projeção de crescimento de 2% a 3% ao ano até 2026? E eu queria colocar também mais um agravante, que depois de altas consecutivas, todo mundo está esperando uma queda agora no leite que está sendo entregue em setembro, será pago agora em outubro. Você me disse hoje pela manhã, Ige, que a queda em Mato Grosso do Sul, no litro, deverá ser de 11 centavos. Acredito que no Brasil também tenhamos uma queda, não sei se de 11 centavos, mas todo mundo está esperando essa queda. Como é que fica isso? Mais gente deixando a atividade e o Brasil vai cumprir, vai chegar a essa produção maior? Eu acho que, assim, 2016 é um ano muito complicado, né? Mas eu acho que a tendência do milho é voltar nos seus preços normais, a tendência da soja é voltar nos seus preços normais. Então, eu acredito que o Brasil pode atingir esses patamares de produção, sim, de exportação, de produção, porque o milho, a soja não vai continuar nesses patamares. Nesse momento, você pega o indicador do milho em São Paulo, 41. Aqui no estado, hoje o milho deve estar sendo vendido a 33, 32, nessa faixa. Ou seja, o preço do milho importado passou a ser o teto, ou seja, não ultrapassa o preço do custo do milho internalizado no Brasil. A questão da produtividade, o que poderia ser feito? Aí o poder público, qual a ação que o governo poderia ajudar no sentido de melhorar essa média brasileira? Que a média está patinando há muito tempo numa faixa muito baixa, de 1.500 litros por vaca em lactação. Nós teríamos um potencial para chegar a 3, 4 vezes mais isso. Aonde que está esbarrando? É falta de capital do produtor? É falta de conhecimento? Assim, vamos dizer o seguinte, que principalmente a parte nutricional que tem que ser melhorada. Eu acho que o Brasil dobra essa quantidade de leite e melhorar nutricionalmente as suas vacas. Por exemplo, você falou em 10 litros por dia durante o período das águas. Durante o período da seca, esse pasto não dá condição de produzir 10 litros por dia. Aí você precisa ter o volumoso suplementar, silagem, cana de açúcar. É o que a maior parte dos produtores não tem e não fazem essa silagem. Então, melhorando a nutrição, já vamos ter um plus na produção de leite. Melhorando a genética, teremos outro plus na produção de leite. Agora, tudo isso tem que vir com uma assistência técnica, porque o produtor precisa dessa assistência técnica para melhorar sua produção, sua produtividade. E aí vem também a questão da associação, Gilberto, porque o sozinho, o pequeno produtor, fica caro, ele não tem condições. Agora, se fosse uma assistência técnica em conjunto, tipo, um grupo de 10 produtores tivesse uma assistência de um veterinário, uma assistência de um agrônomo na produção, do técnico agrícola na produção de forragem, seria viável. Eu acho que é um dos pontos que nós sempre batemos aqui no canal, é a importância do produtor se organizar, para ele procurar achar solução para o problema dele. E ele encontrar no vizinho, não um concorrente, encontrar no vizinho o mesmo companheiro que precisa de um trabalho integrado. Você fala em silagem, é muito caro para um produtor ter um equipamento, mas seria muito barato se houvesse empresas ou associações de produtores que prestassem serviço ao produtor. Chegasse lá, plantasse o milho, plantasse a braquiária, fosse acolhesse, processasse a silagem, porque seria um custo barato entre aspas, um custo razoável a tonelada dessa silagem, 40, 50 reais, que seria possível você aumentar a produtividade, especialmente acabar com esse negócio de altos e baixos, que na época das águas ele recebe um preço muito baixo porque tem excesso de produção, e na época da seca ele tem um faturamento baixo porque não tem produção. Não, exatamente. Em relação à assistência técnica, você falou, hoje o Senar
tem uma assistência técnica gerencial, está atendendo mais de 900 produtores no estado. Então, já foi dado um passo nesse sentido. O governo do estado também está se organizando para a volta do leite forte, também para atender outro tanto de produtores. Então, eu acho que está sendo tomado providências para melhorar a parte de assistência técnica. João, 7h21, nós já temos os indicadores de milho e soja, eles foram fechados agora há pouco pelo CPE. Vamos colocar na tela, por favor, o primeiro indicador de milho, que foi citado aqui, para saber como é que está o comportamento, né? Pode colocar para a gente. Esse é o preço. Aí, está em queda, né? No último dia 20, a saca de 60 quilos fechou em R$ 42,06. Esse milho é pesquisado em Campinas, esse indicador CPE é pesquisado em Campinas. E só vem caindo de lá para cá. No dia 21, R$ 41,97, foi na quinta-feira. Na sexta, na quinta, R$ 41,29. Na sexta, R$ 40,96. E hoje, dia 26, a saca de 60 quilos cai para R$ 40,47. Eu vou pedir para o Maurício colocar também a cotação da saca de 60 quilos do milho em todo o país, para que a gente complemente as informações aqui do João Pedro e do Wilson Ige também, que, aliás, você confirma, Wilson, o Conselheite projeta uma queda de 11 centavos no preço do litro em Mato Grosso do Sul. Você tem informação de outros estados também? Não tenho. Isso é projeção do Conselheite. Quer dizer, era primeiro R$1,21 de setembro. Era 1,21 no mês passado, deverá cair para 24 e deverá cair para 1,12. 1,12. Bom, Maurício, vamos colocar então o preço da saca de 60 quilos do milho aqui no Brasil. Muito bem, vamos fechando então essa conversa, já agradecendo ao Wilson. Queria que você deixasse as suas considerações finais aqui, Wilson. Com base nesse estudo, o Brasil deve aumentar consumo, deve aumentar a produção, mas tem gente saindo da atividade assim todo dia. Momentos difíceis no leite não são raros, não. Cada 3 anos nós temos um ano de dificuldade, mas isso passa. Provavelmente ano que vem será um ano melhor para os produtores de leite. Quem persistir, verá isso. João. É isso aí. Eu acho que o importante é que o produtor também se organize. Eu acho que essa mensagem é muito importante que o senhor e a senhora preste atenção nisso. Trabalhe integrado, junte-se com o seu vizinho. O vizinho seu não é concorrente, ele é um parceiro. E procurem achar soluções para os problemas em conjunto. A cesta técnica é um exemplo clássico. Dá para fazer em conjunto a cesta técnica. Produção de silagem, melhoria na alimentação, a questão de genética, inseminação, uma série de alternativas. Sozinho é pouco provável que ele faça. Em conjunto fica viável. Eu acho que essa é a ideia que nós temos que sempre batemos aqui no canal, acho que cada vez mais ela é uma verdade verdadeira. Obrigado, João. Wilson Ige, obrigado também pela sua participação. Depois do intervalo comercial, os preços da pecuária. Até já. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Elite e Corte são o nosso forte. 8º leilão virtual Guzerá Três Irmãos. 27 de setembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 55 touros prontos para servir e 35 novilhas Guzerá. 8º leilão virtual Guzerá Três Irmãos. 27 de setembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Marcos Rodrigues, da marca MH, apresenta este grande evento. Leilão virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 28 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de 3.000 bezerros de uma marca só. Leilão virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 28 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Os Estados Unidos habilitaram outra planta industrial da Marfrig, que vai poder exportar um pouco mais de carne bovina in natura para aquele mercado. Veja as informações. A divisão bife da Marfrig de Paranatinga será a primeira a ser credenciada para a exportação da carne produzida no Mato Grosso. A empresa foi a primeira no início da segunda quinzena de setembro, em Bataguaçu, a embarcar o produto após a habilitação de plantas brasileiras. A unidade de Mato Grosso tem capacidade para processar 1.000 cabeças de gado por dia. A habilitação foi anunciada no dia 21 de setembro. No dia 24, sábado, a produção para o atendimento do mercado americano foi iniciada. Em evento com pecuaristas do estado, a Marfrig comunicou a expectativa de conquistar outros mercados da América do Norte. Desde que foram anunciadas as habilitações de plantas brasileiras após o acordo firmado em agosto, já houve embarques de unidades da Marfrig e da JBS Friboi. 2 plantas da Minerva, em São Paulo e Goiás, estão credenciadas, mas sem data para embarques. O Brasil disputa com outros países uma cota de exportação anual de 65.000 toneladas de carne in natura para os Estados Unidos. Agora você acompanha os preços do bezerro, segundo estudo feito pela agência Rural Business, nos últimos 30 dias, em algumas praças de produção do país, que apontou queda. Eu começo com a praça de Mato Grosso do Sul, onde a unidade hoje foi cotada a R$ 1.200. Queda nos últimos 30 dias de 4%. Veja que no dia 26 de agosto a unidade era cotada a R$ 1.250 até o dia 8 de setembro, mas cai dia 9 de setembro, fechando, portanto, na data de hoje, a R$ 1.200 a unidade do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos ver a próxima praça. Qual é a próxima praça? É a praça de Goiás, também queda. Nos últimos 30 dias, uma queda de 2,40%, sendo cotada hoje a unidade em R$ 1.200 no estado de Goiás. 26 de agosto, 1.250, permanece nessa cotação até o dia 8 de setembro, mas cai dia 9 de setembro e continua permanecendo com essa cotação, R$ 1.200 na unidade no estado de Goiás. A próxima praça, vamos ver como fica o preço do bezerro. Na próxima praça, que é de São Paulo, também queda nos últimos 30 dias para o preço do bezerro no estado de São Paulo. Uma queda de 1,52%. Fechando hoje a R$ 1.300 a unidade, no dia 26 de agosto, 1.320, permanecendo com essa mesma cotação até o dia 9. Depois cai no dia 14 para 1.300 e permanece, então, R$ 1.300 a unidade no estado de São Paulo, unidade do bezerro. Próxima praça é a Praça da Bahia, R$ 1.020, cotado a unidade do bezerro por lá. Também queda de 1,92% nos últimos 30 dias. No dia 26 de agosto, a unidade era cotada a R$ 1.040, até o dia 8 de setembro. Depois cai para R$ 1.030 e cai ainda mais na data de hoje para R$ 1.020 a unidade do bezerro no estado da Bahia. Próxima praça é a Praça do Rio Grande do Sul, a única nos últimos 30 dias a ter valorização positiva no preço do bezerro, fechando hoje em R$ 1.210 a unidade. 26 de agosto, R$ 1.200 a unidade, até o dia 21 de setembro,
e ganha aí R$10 na data de hoje, R$ 1.210, valorização, portanto, de 0,83% nos últimos 30 dias no estado do Rio Grande do Sul. É com vocês, Aidan. A gente vai ver o indicador de preços do bezerro, que fechou agora há pouco. Antes, vamos acompanhar os preços do frango, do suíno, também indicadores CPEA. Pode colocar para a gente, vamos saber como foi o fechamento desta segunda-feira, começando com o frango congelado pesquisado no estado de São Paulo. Hoje mais uma alta, se acompanha a evolução no último dia 20, R$ 4,53 o quilo, segundo esse indicador do CPEA. Na quarta-feira caiu para R$ 4,47, na quinta voltou a subir R$ 4,58, preço que se manteve na sexta, hoje 2 centavos de alta a R$ 4,60. Vamos ver o indicador de preços do suíno, fechou agora há pouco também pelo CPEA, vamos saber como foi esse fechamento hoje em queda, depois de preços estáveis na semana passada, a R$ 3,37 o quilo pesquisado em Santa Catarina. Hoje o valor o valor do quilo cai para R$ 3,36. Agora sim, o indicador de preços do bezerro, que é pesquisado em Mato Grosso do Sul, é uma referência de mercado. Você viu agora há pouco a cotação da Rural Business. Essa é uma referência de mercado do CPEA. O preço do bezerro hoje teve mais um dia de queda. Na semana passada, houve uma pequena recuperação na quarta e na quinta-feiras, 1.250 e 1.257, mas na sexta voltou a cair para 1.252 e a queda permanece, essa sequência de queda se vê hoje também, R$ 1.245,65, é a referência de preços desse indicador que é pesquisado em Mato Grosso do Sul. Para a gente fechar, o indicador de preço do boi gordo de segunda-feira, vamos ver como foi a conclusão hoje do CPEA. Esse indicador de boi gordo é pesquisado em São Paulo. Mais um dia de alta. Repare que na última terça-feira, R$ 150,62. O arroba se manteve na quarta, subiu na quinta para 150,73, subiu um pouco mais na sexta, 151,22 e hoje sobe mais ainda para R$ 152,26 a arroba, segundo o indicador, que também é uma referência, não é uma cotação, é uma referência de preços que é pesquisada no interior de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar a cotação do dia. Eu já adianto, como já falamos aqui, também os preços firmes nesta segunda-feira, com a indústria se disponibilizando a pagar até um pouco a mais em algumas praças pesquisadas. Daqui a pouco a gente mostra a cotação em todo o país, Renata. Mas antes disso, a gente acompanha a previsão do tempo para a região centro-oeste do país, onde voltou a chover, mas a condição dos pastos continua ruim. Thaíse? Olha, voltou a chover em algumas áreas da região centro-oeste nesses últimos dias, a umidade do solo subiu em algumas áreas, mas mesmo assim a qualidade das pastagens continua ruim em diversas áreas. Nessa próxima semana, a expectativa é de uma nova diminuição das chuvas. Como as temperaturas seguem elevadas, a umidade do solo deve cair em algumas regiões. Nesses próximos 5 dias, vai chover muito pouco entre o norte do Mato Grosso e também de Goiás. É a partir da próxima semana que a chuva se espalha novamente e ganha intensidade em algumas áreas do centro-oeste, principalmente na metade sul do Mato Grosso do Sul e no extremo sul do estado de Goiás. Como nessa área a temperatura mínima fica um pouco mais amena, a umidade do solo segue um pouco mais elevada. Já nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul, em toda a faixa oeste de Goiás e em todas as áreas do estado do Mato Grosso, essa chuva prevista entre os dias 1º e 5 de outubro ocorre de maneira muito fraca e isolada e por isso que não recupera a umidade do solo e também não melhora muito a condição das pastagens. Um final de semana com médias positivas para os leilões transmitidos pelo SBA. Você vai conferir os números agora com o Adriano Idival, que traz também a informação para os nossos próximos eventos na agenda de leilões. Zaidan, tivemos um final de semana muito movimentado, viu? Boa noite a você, boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Neste final de semana, só no sábado, nós tivemos 2 grandes eventos.
leilão do Nelore Eringer, que aconteceu no Espírito Santo também com médias bastante interessantes. E tivemos também o trabalho da BSB Agropecuária, com média superior a R$10 mil, né? Foram 100 reprodutores que foram comercializados, então com média superior a R$10 mil neste evento que aconteceu em Goiânia. E nós tivemos também no sábado, nós tivemos um outro evento bastante interessante, que foi transmitido aqui pelo SBA, pelo Canal do Boi, inclusive. Nós tivemos o leilão da BSB, foi pelo Agrocanal, e pelo Canal do Boi nós tivemos o leilão Brahma Brasil, com médias de machos acima de R$14 mil, R$14.500, e médias de fêmeas R$10.900, né? E todos os animais foram vendidos, liquidez total, assim como no leilão da Eringer também, com faturamento superior a R$2 milhões. Também dentro do trabalho da genética aditiva, nós tivemos liquidez total com média superior a R$12 mil. Leilão Primavera da Genética Aditiva, são dois eventos que a Genética Aditiva realiza já há 3 anos, completamente distintos um do outro, né? Então aí nós estamos apresentando a média da BSB Agropecuária, são 100 touros com média superior a R$10 mil, todos os lotes vendidos, liquidez total. E tivemos também o leilão da Genética Aditiva, com média superior a R$12 mil também, liquidez total, 100% de venda no leilão da Genética Aditiva, que aconteceu no domingo aqui no Terra Nova Eventos, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E você, meu amigo de todo o Brasil, acompanhou-nos pelas lentes do Canal do Boi, né? Então o Brasil inteiro comprou, o Brasil inteiro fez o investimento, foram acima de R$12 mil os touros que foram vendidos. E do Brahma também, como eu já comentei, nós tivemos a média de machos R$14.500 e média de fêmeas R$10.900 também, liquidez total, pista limpa, todos os lotes comercializados. Como eu já disse, leilão Eringer também foi sucesso absoluto, aconteceu no final de semana. Agora nós temos outros eventos acontecendo, por exemplo, nós teremos amanhã, a partir das 20h30, com transmissão pelo Canal do Boi, também direto de Araçatuba, nós teremos o leilão de Guzerá. É o Guzerá Três Irmãos, em oferta 55 touros vão à venda, oferta também novilhas vão à venda, os touros estão prontos para servir, as novilhas que vão à venda você está acompanhando e está vendo na tela também, inclusive o Lourenço Campo é quem reforça o convite e fala deste leilão, vamos ouvi-lo. Muito boa noite, meus amigos. Um prazer estar falando com vocês dentro da programação do SBA. Bom, estamos aqui hoje para falar de um leilão que acontece, na verdade, amanhã. Amanhã nós teremos um grande leilão de Guzerá, da seleção do Guzerá Três Irmãos. Estaremos vendendo dentro da oferta do leilão, estaremos vendendo esse lote de touros aí, ó. Serão 60 reprodutores Guzerá. Tourada está com mais de 700 quilos de peso médio. Tourada pronta, madura, querendo namorar, querendo novilha, realmente uma oferta de muito bom nível. Nós teremos a ofertar para vocês dentro do leilão do Guzerá Três Irmãos. Olha que gadaço aí, ó. Reprodutores no ponto de bala, reprodutores no ponto de soltar com a novilhada, com a vacada, touros realmente para produzirem incremento aí no seu projeto de criação, tá bem? Vocês vão vendo imagens aí, a nossa técnica vai alternando algumas imagens de lotes ou de baterias que estarão sendo vendidas amanhã. Então serão 60 reprodutores, estes touros vocês vão vendo, e mais uma oferta especial de 50 matrizes, entre vacas paridas, prenhes ou ainda novilhas no ponto de entora, tá ok? Guzerá Três Irmãos, que vem com esse seu projeto de seleção do Guzerá, muito focado para isso daí, né? Para produzir esse Guzerá que demonstre toda a sua rusticidade, todo o seu poder de conversão de alimento pobre em carne nobre. Essa daí é a raça Guzerá que vem à venda amanhã, tá ok? Fica o convite amanhã a partir de 20h30, aqui ao vivo pelo Canal do Boi e exclusivo pelo Canal do Boi, o grande leilão da raça Guzerá, com a apresentação dos animais do Guzerá Três Irmãos, tá ok? Volto com vocês aí, nosso recado era esse, sigam com a programação aqui do SBA. Valeu, Lourenço Campo, muito obrigado pelas informações, grande abraço a você, sucesso, tudo de bom, o evento acontece amanhã e mais informações você obtém também acessando o site da Central Leilões. Amanhã nós teremos também ainda o leilão da Leilosul, meu amigo Marcos Soriano colocando à venda animais filmados principalmente na região sul do estado de Mato Grosso do Sul, ali próximo ao Paranazão, fique atento, aproveite e faça os seus investimentos. Já na quinta-feira nós teremos o Grama Senepol, são touros que estarão à venda neste evento que acontece na quinta-feira com transmissão
pelo Canal do Boi. Na sexta-feira, o leilão da Leilosat. Uma semana bastante movimentada e um final de semana muito movimentado. Também no decorrer da semana traremos mais informações para você. Daqui a pouco eu volto com Na Batida do Martelo, destacando estes e outros eventos. Zaidan. Legal. Obrigado, Adriano. Bom trabalho daqui a pouco para você. Depois do intervalo comercial, vamos mostrar como foi o Interconf 2016 realizado na semana passada em Goiânia. Até já. Leilão Virtual Safra Especial Grama Cenepol e convidados. Um leilão completo. 50 touros avaliados pelo GenePlus, 15 matrizes prenhes de grandes raçadores e 150 embriões sexados de macho. E ainda uma ampla rota de frete. É neste dia 29 de setembro, 8h30 da noite, no Leilão Virtual Safra Especial Grama Cenepol e convidados. Organização Programa Leilões, Assessoria S+, e transmissão do Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Touros Nelore 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de touros Nelore selecionados para produzir mais carne em menos tempo. Leilão Touros Nelore 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Atenção, produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Agora você acompanha como fica a umidade do solo na região sudeste do país com Thaís Baroni. Olha, na região sudeste, a qualidade dos pastos ainda está melhor em algumas áreas de São Paulo e do sul de Minas, que é onde tem chovido de maneira mais frequente, onde a umidade do solo está um pouco mais elevada. Nesses próximos dias, nessa região, não há previsão de muita chuva, mas as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas, principalmente as temperaturas mínimas, e é por isso que a umidade do solo não cai tanto. Nesses próximos 5 dias ainda chove em algumas áreas do leste de Minas, do Espírito Santo e também lá no extremo norte mineiro. Mesmo assim, nessas áreas, a umidade do solo não deve subir tanto, porque nessa região a temperatura fica um pouco mais elevada. Já a partir da próxima semana, no início do mês de outubro, a expectativa é de bastante chuva novamente entre o leste de São Paulo e principalmente no sul de Minas Gerais. Em toda essa região vai chover bastante entre os dias 1º e 5 de outubro e é por isso que nessa área a umidade do solo sobe mais. Em algumas áreas lá do interior de São Paulo e da região do Triângulo Mineiro, também há previsão de chuva nesse segundo período. Mas como nessa região as temperaturas sobem bastante, a umidade do solo não sobe muito. Isso também vale para as áreas ao norte de Minas e Espírito Santo. Nessa região, mesmo com previsão de chuva ao longo dessas próximas 2 semanas, a umidade do solo deve continuar mais baixa. Um olhar atento voltado para o consumidor de carne bovina do país. Essa foi a principal mensagem tirada do Interconf 2016, a Conferência Internacional de Pecuaristas, realizada pela Socom na semana passada em Goiânia. Rosa Cabral traz as informações. No painel do auditório, a carne brasileira. Nas palestras, o fortalecimento da cadeia produtiva e a preocupação com o cenário macroeconômico do país. Discussões no 9º encontro da Conferência Internacional de Pecuaristas em Goiânia, pautado pela Socom, que é a Associação Nacional de Pecuaristas. Vários assuntos na área de economia, na área de organização, na área de rastreabilidade, na área de produção. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente abrir a cabeça em cima de uma visão macro e, ao mesmo tempo,
ter contato com empresas e com pessoas de diversas áreas de regiões do Brasil e até mesmo do mundo. O Interconf trouxe esse ano temas muito interessantes de economia mesmo, da situação e da visão futura do que a gente pode esperar daqui para frente. E isso é importante para a gente pensar no nosso negócio como um todo, porque todos nós, todas as empresas trabalham com planejamento. Então, para nós é extremamente importante a visão desses profissionais da economia para a gente planejar as nossas ações futuras dentro da empresa e dentro do setor como um todo. E um dos mapeamentos do setor vem de Márcia Dutra, de Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, que foca as tendências para o consumo de carne bovina no Brasil e no mundo, tendo o consumidor como principal elo da cadeia produtiva. Segundo ela, a ponta está cada vez mais exigente por qualidade e quem produz a carne precisa estar preparado para esse novo olhar. Há pouco tempo atrás, talvez 15, 20 anos, né, a carne era simplesmente, estava no balcão, a gente não sabia de quem era. E o consumidor foi aprendendo, né? Ele encontrou uma carne que era mais macia, mais saborosa, ele vai querer, vai repetir e vai estar disposto a pagar por isso, né? É um trabalho conjunto, tem que ser feito, a gente precisa ensinar esse consumidor também quais são essas diferenças, né? Nem todas as carnes são iguais e quanto mais educado esse consumidor tiver, melhor para a cadeia, porque ele vai realmente valorizar aquilo que está sendo feito no campo. E o nível de exigência do consumidor chegou também nos restaurantes. O cliente também vai se especializando no produto, vai entendendo o que é uma carne marmorizada, vai entendendo qual é a raça, vai entendendo se foi de confinamento. E isso, acho que todo mundo sai ganhando, porque agrega valor para a carne. E é essa ponta importante da cadeia que muda a programação do Interconf. Em anos anteriores, quando a perspectiva era tradicionalmente direcionar a produção a partir do pecuarista, indústria e confinadores, neste ano a visão do consumidor passa a ser também ponto de direcionamento para os próximos passos do setor. Nós vimos que isso é muito maior do que apenas essa relação entre o frigorífico e o confinador. Você tem uma cadeia por trás disso e às vezes quando você entende que é uma cadeia e você olha, você pode fazer ações na ponta da cadeia que podem lhe trazer muito mais resultado dentro da tua fazenda do que você fazer uma ação dentro da tua fazenda. Porque qualquer real que eu consiga vender lá fora pode se transformar, ou mercados que eu abra para vender mais volume, se transforma em demanda, e demanda é preço. Então não é uma atividade, uma relação direta, mas indiretamente eu estou trabalhando. Se eu trabalhar em atender qualidades que são exigidas lá fora, ou mercados que exigem mais qualidade, eu também estou transformando em preços e padrões que o produtor precisa seguir para atingir esses preços. Então nós estamos construindo este movimento, que muitas vezes ele pode ser até mesmo numa tecnologia abaixo da cadeia. Para eu atingir um padrão de qualidade num produto, às vezes eu preciso de uma tecnologia que os meus concorrentes já estão no mercado, já atingem esse padrão e usam tecnologias que lhe dão 15%, 30% a mais de eficiência e eu não tenho. Portanto, se eu abrir esse mercado com 15% a 30% a menos de eficiência, eu estou perdendo. E sobre o setor de carne bovina, o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lembra que, entre os países do Mercosul, o Brasil, mesmo levando vantagens em área territorial, em produção e número de animais, a Argentina e o Uruguai estão abrindo mais oportunidades de nichos de mercado e com reconhecimento em qualidade. E o Brasil tem a oportunidade de virar esse jogo com a abertura do mercado americano para o criador brasileiro. A carne deles é reconhecida no mundo inteiro como uma carne de excelente qualidade. E o que falta ao Brasil? Falta ao Brasil nós trabalharmos exatamente essas questões, de nós mostrarmos ao mundo todo a nossa qualidade. É claro que nós estamos dando passos enormes em direção a isso. Eu citaria agora, como exemplo, o acordo que nós assinamos com os Estados Unidos, das quais nós reconhecemos o serviço sanitário americano e os americanos também reconhecem o nosso status, o nosso serviço sanitário. É um grande passo. Por quê? Porque, na verdade, o mercado americano, hoje ainda a gente tem até uma limitação razoável em quantidade de exportação, mas ele serve como uma grande chancela às nossas exportações. Se os americanos compram, nós também compramos. Outros países se posicionam dessa forma.
No mercado do boi gordo, preços firmes nesta segunda-feira para arroba. Veja a análise da Scott Consultoria. Mercado do boi gordo sustentado. Pagamentos acima da referência têm sido cada vez mais comuns na maioria das regiões pesquisadas pela Scott Consultoria. Os frigoríficos que não possuem boiadas a termo ou parcerias apresentam dificuldade em avançar suas programações de abate, uma vez que a oferta está restrita. Este fator é o que tem determinado o mercado. Houve reajustes positivos para o boi gordo em 6 praças. Em Araçatuba, São Paulo e Barretos, a arroba do macho terminado está cotada em R$ 151 à vista. Nesta segunda-feira, algumas indústrias aguardam melhor posicionamento do mercado para iniciarem suas negociações. No atacado da carne com osso, preços estáveis, com o boi casado de animais castrados cotado a R$ 10,18 o quilo. Para o curto prazo, fica a expectativa quanto à demanda, já que os compradores devem abastecer os estoques. Bom, vamos então à cotação de preços, sempre com as explicações, não é, Renata? Nós temos 2 fontes de informação, a Rural Business, que apura o preço para uma boiada de um melhor acabamento de carcaça com uma melhor logística da fazenda com a indústria. E a Scott Consultoria, que traz apuração para uma boiada comum. Ambos os preços à vista. Vamos começar com o Sudeste. Rural Business apurou apenas uma mudança hoje, foi lá no Rio Grande do Sul. São Paulo, tudo igual a sexta-feira, R$ 157. Em Minas Gerais, R$ 149, também sem mudanças. No Rio de Janeiro, também sem alterações na cotação de hoje, R$ 151. Vamos ver outras praças agora, começando com os preços da Scott Consultoria, que apurou 50 centavos de alta no interior de São Paulo, tanto para Barretos quanto para Araçatuba, R$ 151, do Triângulo Mineiro, 143. Vamos ver Belo Horizonte, teve alteração em Belo Horizonte, Renata? Não, não teve não. Sem alteração em Belo Horizonte e também nas demais praças de Minas Gerais, 145 na capital, no norte 144, no sul 146. No Rio de Janeiro, R$ 148, Renata. Agora vamos lá para a região sul do país, que houve alteração, segundo a Rural Business. No Paraná, R$ 155, Santa Catarina, R$ 153. Ainda preço rural, agora Rio Grande do Sul, R$ 5,06 o quilo vivo, uma alta de 3 centavos. Agora, a única apurada pela Rural Business hoje. Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 151, oeste de Santa Catarina, R$ 150, arroba. Ainda preço Scott à vista. Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,65 o quilo vivo. Pelotas, R$ 4,80 o quilo vivo. Cotação agora do Centro-Oeste, começando por Goiás, tudo igual por lá, segundo a Rural Business, R$ 145. No Mato Grosso do Sul, R$ 149. No sul do Mato Grosso também não houve mudança hoje. Cotação na região sul, ali Rondonópolis, R$ 139. Vamos ver agora os números da Scott para o Centro-Oeste, começando com a Praça de Goiânia e também para o sul de Goiás, sem alterações em relação à sexta-feira, R$ 138 a arroba. Em Mato Grosso do Sul também não teve alterações de preço. Na Praça de Mato Grosso, que sim, Cuiabá 134, no norte 130, no sudeste 135. Alta de R$ 1. Alta de R$ 1 e no sudoeste também alta de R$ 1 para R$ 133. Região norte e nordeste do país, começando pelo preço na Bahia, R$ 153, Maranhão R$ 129. Preço Rural Business. Ainda regiões norte e nordeste, preço rural no Pará 135, nenhuma alteração, Tocantins 136. Rondônia também não teve alteração. E Rondônia também, né? Preço estável, R$ 131. Agora preço Scott à vista, boiada comum, oeste da Bahia 148, sul do estado 143, oeste do Maranhão 125 a arroba. Ainda preço Scott à vista, redenção no Pará, 131, Marabá, 128. Alteração em Paragominas, 128, alta de R$ 1. Para a gente finalizar agora, Scott à vista, nas praças Tocantins. Agora, Scott no sul do Tocantins, 132, norte do estado, 131. Mesma cotação no sudeste de Rondônia, R$ 131. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.
Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso. Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet.